Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer estar novamente com vocês aqui para mais um episódio do João Mendes Entrevista. Hoje eu tenho aqui um convidado super especial. A gente vai bater um papo sobre aquilo que você já sabe, né? Sempre a jornada, como é que foi, algumas experiências, dicas úteis. Então, pega, ó, já tô aqui com a minha caneta, pega a sua caneta, sua lapiseira, toma nota, porque vai ser bom para você. Sempre ouvir história de quem teve uma jornada e passou por essa jornada sempre é algo muito bom. A gente consegue tirar experiências práticas, absorver, se inspirar, pegar dicas, né, incorporar detalhes da experiência dos outros que podem ajudar a nossa experiência. Então, toma nota, vamos lá. Tá aqui conosco, tá aqui comigo o Dr. Jander Pinheiro. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Muito obrigado por separar esse tempo para a gente poder falar com os alunos. E eu já quero passar a bola para você, já fazendo a primeira pergunta. Fala aqui para o nosso pessoal quem é o Dr. Jander Pinheiro, quem é você, qual o seu cargo, sua formação, e aí em cima disso a gente vai começar a conversar sobre a sua trajetória, a sua jornada. Olá, João. Olá a todos que estão assistindo. Bem, atualmente eu exerço o cargo de juiz de direito no estado de Pernambuco. Sou titular da Vara Criminal da comarca de Salgueiro e também estou na função de juiz eleitoral da 75ª Zona Eleitoral do estado de Pernambuco, que abrange os municípios de Salgueiro e Verdejante. E, além disso, também exerço na vida acadêmica a função de professor, já fui professor de graduação e atualmente eu ensino algumas disciplinas na pós-graduação, né, na especialização tanto da Universidade Regional do Cariri, que fica aqui no interior do Ceará, que é conhecido como URCA, e também ministro algumas disciplinas na Escola Superior da Advocacia do Estado de Pernambuco. Dentro da especialização, leciono nos cursos de processo civil, processo penal, direito de família, enfim, minha vida é bem agitada. E está fazendo doutorado, né? Que você falou comigo que a gente estava batendo esse papo antes, né? Que não é uma coisa simples, Sim, né? sim. Em termos de pós-graduação, né, eu tenho duas especializações, direito público e direito previdenciário. Finalizei há pouco tempo o mestrado na Universidade Católica de Santos e agora estou fazendo o doutorado no DINTER existente entre a Unifip, que fica aqui em Patos, na Paraíba, e Unimar, que é a Universidade de Marília, né, situada no interior de São Paulo. Muito bom, muito bom. Ou seja, não é uma vida simples, é uma vida agitada, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi a sua trajetória até chegar à magistratura? Quando você se formou, se da sua formação no direito até a magistratura, como é que foi isso? Você ocupou algum outro cargo antes, alguns cargos antes, ou advogou e foi direto para a magistratura? Quanto tempo foi esse processo até chegar como juiz? Bem, eu iniciei esse percurso, eu até costumo dizer assim, de uma forma irônica, que foi através de uma brincadeira, né? Porque alguns colegas, quando eu estava ainda terminando o ensino médio, né, começaram a falar de concurso. E eu, até então, ensino médio, não tinha ainda, né, uma visão, um discernimento sobre essa seara. Então, eu comecei a fazer, eu ainda me recordo, o primeiro concurso foi o concurso da PRF, assim que eu saí do ensino médio. Naquela época, prova da CESP, uma errada anula uma certa, né, eu saí, na verdade, devendo pontos à prova, né? Saí negativo, não entendi Uau! muito bem. Saí negativo, devendo para a próxima prova. E, assim,
A partir daí, o que acontece? Eu entrei no curso de Direito, porque era algo que eu já almejava há algum tempo, né, por influências familiares, principalmente. E quando eu iniciei o curso de Direito, continuando aquela brincadeira, né, que eu já havia iniciado ainda no ensino médio, eu decidi que iria focar em concurso público. Então, apareceram alguns concursos durante a faculdade e eu comecei a estudar, né? À época, que não faz muito tempo, né? Mas nós não tínhamos essa grande quantidade de cursos, de materiais online, como hoje nós temos disponíveis na internet. Eu lembro que eu tinha É. que comprar umas apostilas, né, nas bancas de revista para poder ter aquele primeiro contato com alguns assuntos. Mas, dentre os concursos que eu fiz no início da faculdade, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para falar de dois especificamente. Sou cearense, me formei na Universidade de Fortaleza, e eu me recordo de um concurso do TJCE que teve no início da faculdade, e eu lembro que quando eu peguei o edital, né, eu achei o edital assim muito reduzido. Eu falei, não, eu vou focar nesse concurso. Então, comprei algumas apostilas, fiquei, na época, basicamente, como a gente diz, decorando lei seca, né, que era o que era cobrado. Escolhi para participar do certame de um cargo que era ensino fundamental, que hoje em dia tribunais nem fazem mais, Não tem pensando mais. assim, vou conseguir minha vaga, vou entrar no serviço público. E também fiz um cursinho presencial no local que existia, não existe mais, próximo da minha residência. Em relação a esse concurso, eram 40 questões objetivas. Saiu o resultado e, ao conferir o gabarito definitivo, eu lembro que eu fiz 37 questões. Então, assim, resultado excepcional, né? Muito bom para um dos primeiros concursos jurídicos. E conversei com o pessoal do cursinho, com o dono do cursinho que eu fazia à época, então eles diziam, não, você está dentro, você vai passar, pode se preparar para assumir. E comecei a ficar, né, Empolgado. empolgado com essa ideia, e quando saiu o resultado, na verdade, foi uma grande decepção. Por quê? Porque a prova, o foco dela era exatamente lei seca, e eu fiz o meu melhor para que eu pudesse aprender a lei seca, gravar. E no resultado final, eu fiquei na colocação 200, Uau! Mesmo acertando 37 de mesmo 40. acertando 37. Porque disseram que a prova estava muito fácil, né? Mais pessoas fecharam a prova do que o número de vagas. E teve um detalhe que fez toda a diferença nessa minha classificação, que foi o seguinte: o critério de desempate era a idade. Eu estava com 20 anos, 20 e poucos anos, no começo da faculdade. Então, eu lembro que, daqueles que fizeram 37, eu fiquei em último lugar, né? Então, assim, foi um alto, alto e baixo, né? Inicialmente, eu pensei que estaria dentro das vagas. Eu lembro que eram poucas vagas, coisa de 10, 15 vagas. Mas, infelizmente, não logrei êxito. Fui aprovado, né, classificado, mas fiquei muito além do número de vagas e acabei sem ser chamado. Agora, já tratando de um outro concurso, cujo final foi diferente desse concurso do TJCE. Eu estava mais ou menos no terceiro para o quarto semestre e
foi aberto um concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E, assim, concurso do TRE, nós sabemos, né, que normalmente são poucas vagas, né, é um dos tribunais, vamos dizer assim, mais concorridos por conta de algumas particularidades da justiça eleitoral. E, mais uma vez, fui lá, estudei, não tinha visto direito eleitoral, que normalmente nós estudamos direito eleitoral no final da faculdade, e eu estava no início da faculdade, então nunca tinha tido nenhum contato com direito eleitoral, mas fiz minha parte. Estudei a legislação, as outras matérias se caiu, eu já tinha alguma noção por conta ou da faculdade ou por conta de alguns cursos anteriores. Fiz a prova e eu lembro que eram coisas de 10 vagas e eu fiquei ali aproximadamente 150 no final da classificação. Já houve um avanço em relação ao primeiro, né? Já fiquei 50 colocações acima daquele concurso que eu tinha feito inicialmente e, em tese, em um tribunal cuja concorrência ou então a nota para que você tenha classificação seja, vamos dizer assim, mais concorrido, né? Exija um nível mais alto e uma maior quantidade de conteúdos. Mas aí o que acontece? Fiz esses dois, fiz outros também, ainda durante a faculdade, TRT. E quando foi no ano de 2005, me chamaram para assumir o TRE. Em 2005 eu já estava mais ou menos ali no sétimo para o oitavo semestre. Aí nessa época surgiu um dilema na minha vida pessoal e profissional. Por quê? Primeiro porque eu teria que ir para o interior do estado do Ceará e teria que trancar o curso de Direito. E, por outro lado, como meu foco era concurso público na área jurídica, que é o que eu sempre quis fazer, eu não queria trancar a faculdade. Claro. Então, o que foi que eu fiz? Eu optei por não assumir o cargo para que eu pudesse terminar a faculdade de Direito. Esse concurso do TRE, ele teve uma particularidade que eu confesso que desconheço outro certame que tenha tido algo semelhante. Que era o seguinte, quando você era convocado para assumir, normalmente você tem duas opções. Ou você assume ou você pede final de fila. É assim que funciona. Ele tinha uma terceira opção, que era uma desistência que eles chamavam de parcial. E o que significava a desistência parcial? Você não assumia naquele momento, só que se houvesse uma nova convocação, você seria chamado conforme a classificação que você tinha tido lá na lista final de aprovados. Ou seja, eu podia não assumir e, se houvesse uma nova convocação, risco número 1, eu seria chamado na classificação, quase certeza que era 147. Então, por uma questão de estratégia, né, e considerando que eu queria terminar meu curso, na época nós não tínhamos curso de Direito no interior do Estado, só tínhamos em Fortaleza. Né? Hoje em dia nós temos aqui no estado do Ceará muitas cidades, talvez dezenas de cidades onde existe o curso de Direito. Mas na época só fazia Direito quem morava em Fortaleza. Na capital. Na capital. Então, eu optei pela desistência parcial e correndo o risco de não ser chamado posteriormente. Só que em relação a esse concurso, tinha um outro detalhe que eu chamo de risco número 2, que era o quê? No final de 2005, o primeiro biênio de validade do concurso iria expirar. Então, eu tinha que torcer para ser chamado novamente e que o concurso fosse prorrogado. 2 riscos. E para minha felicidade e minha sorte, né, porque nós sabemos que o fator sorte ele existe em todo concurso,
Não é aquela sorte pura e simples de você estar aqui numa entrevista, como nós estamos, numa entrevista, não, numa conversa, e a sorte cair do céu e você ser chamado para assumir um cargo. Não é assim. É a sorte de você fazer a sua parte, né, de você estudar, de você se inscrever, de se submeter e você ter ali algo, né, contextual, fático, social, que traz para você uma sorte de você ter feito a sua parte anteriormente. Né? Eu sempre Uhum. falo isso, onde eu dou aula, principalmente nos É. cursinhos, que existe sorte no concurso? Sim, mas não é uma sorte como você pura e simples e cai do céu. Você tem que fazer a sua parte e o fator sorte ele atua ali no percentual pequeno, claro, mas ele atua para que possa lhe ajudar a você a atingir seus objetivos. É, Então, é, eu tive, pode dizer, não, eu ia falar que é aquela frase, né? A sorte, ela vem para quem tá preparado, né? para quem está preparado, quem faz sua parte. Exatamente. Né? Então, eu tive duas sortes, posso dizer. No final de 2005, o concurso foi prorrogado, então um dos riscos acabou-se. E em 2006, eu fui convocado novamente para assumir o cargo de técnico judiciário, porque eu tinha feito concurso em 2002. Então, em 2002 eu estava no começo da faculdade, eu sequer cogitava ainda fazer concursos para nível superior. Né? E aí que eu digo que foi a minha grande sorte. Né? O que acontece? No dia 30 de junho de 2006, dentro daquela ideia de que eu priorizava terminar o curso de Direito e que também tinha muito interesse de entrar no serviço público, no dia 30 de junho de 2006, essa data eu nunca vou esquecer, à tarde eu tomei posse no cargo de técnico judiciário e à noite eu colei grau na Unifor em Direito. Ou Olha só seja, que eu legal. consegui, né, compatibilizar os meus dois interesses, minhas duas grandes vontades, né, até então existentes em relação à minha vida profissional. Então, nós temos aqui uma divisão de dois assuntos que eu vou tratar É. de um, depois eu falo do outro. Tomei posse no cargo, passei alguns dias em Fortaleza fazendo curso de formação e ia para o interior. Não tinha opções de eu ficar em Fortaleza. Eu tinha que ir para o interior. E a Uhum. cidade mais próxima que tinha do interior para Fortaleza era em torno de 150 a 200 quilômetros. Aí eu fiquei diante de outro dilema, porque eu já estava não, eu continuava estudando para concurso, porque na a minha ideia era o quê? Era continuar estudando para que eu pudesse passar no concurso de nível superior. Eu tinha feito o curso de Direito para Claro. que eu pudesse exercer um cargo de nível superior. Claro que eu É. estava muito satisfeito, né, com o cargo do TRE, é um cargo excelente, mesmo sendo técnico judiciário, mas eu já tinha até pegado, assim, de início, uma chefia, né, que já faz uma diferença substancial no Serviço Público Federal, mas eu queria continuar estudando. E eu tinha duas opções, ou eu pegava uma cidade que ficava em torno de 2 a 3 horas de Fortaleza, fosse de carro ou de ônibus, ou então tinha uma opção que era diferente, que era o quê? Eu poderia pegar uma cidade que fica aqui no Cariri Cearense, chamada Barbalha. Barbalha fica vizinha a José do Norte, que é a cidade mais conhecida, e ao Crato. Aí o que acontece? Nessa época, os cursos, né, os cursinhos preparatórios para concurso, eles já tinham passado por uma, vamos dizer assim, evolução. Já existiam aqueles cursos que chamávamos de telepresenciais, né, que o Sim. professor dava aula ao vivo e o aluno tinha que sair de casa para um local para assistir a aula. Né? Já tivemos aí um grande avanço, porque a internet não era, vamos dizer assim, compatível com nós assistirmos, como o pessoal vai assistir hoje de casa, essa conversa que É. nós estamos tendo, mas já existia alguns locais onde era possível
eu saí em Fortaleza ou no Crato, que era a cidade que tinha esse cursinho específico, e você assistia uma aula ao vivo de um professor, vamos dizer assim, com conhecimento mais aprofundado, especializado em concursos jurídicos, e ele dava aula ao vivo para todo o Brasil, né? Perfeito. Eu não sei se alguém que está nos assistindo pegou essa época, mas durante alguns anos essa foi a realidade dos cursinhos preparatórios de concurso. Então, dentro dessa minha ideia de continuar estudando, eu optei por assumir nessa cidade que fica a mais de 500 quilômetros da minha cidade natal, né? Assumi em Barbalha. Por quê? Porque eu trabalharia em Barbalha, moraria no Crato, então minha rotina era, de manhã eu trabalhava na época 6 horas corridas, à tarde eu ia estudar e à noite eu começava Fazer meu curso. cursinho de 6 horas da noite e até 10 horas. Pronto. Legal. Mas, paralelamente a isso, e um pouco antes, ainda nos últimos semestres da faculdade, eu já comecei a fazer algumas provas de nível superior. Né? Eu lembro que eu fiz. Eu não vou citar aqui todos, porque são muitos e eu não vou me acordar. Mas eu lembro que eu fiz advogado da Caixa, fui classificado, e lembro que eu fiz um que me interessava bastante, que era delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará. Esse concurso, o edital, ele saiu ainda quando eu estava na faculdade, já nos últimos semestres, e eu consegui, com base na bagagem que eu já tinha adquirido durante a faculdade, né, depois de fazer vários concursos, lograr êxito e passar na primeira fase. Só que o concurso de delegado, né, existe, infelizmente, um histórico, assim, não sei se melhorou, mas de ter uma judicialização, e às vezes o concurso fica um pouco travado, esperando uma decisão judicial. E isso aconteceu com esse certame, né, que eu fiz a primeira fase ainda na faculdade, porém as outras fases, prova oral, teste físico, eu fiz quando eu já estava fazendo esse cursinho preparatório, que, na minha opinião, fez toda a diferença na bagagem, né, no conhecimento, no aprofundamento das matérias que fizeram com que, em seguida, eu pudesse lograr êxito em outros concursos. Então, depois de eu fazer um semestre ou dois desse cursinho preparatório, eu saí de alguns concursos, eu tive a sorte, né, que aí a gente volta mais para a palavra sorte, de sempre fazer os concursos no meu estado ou em estados vizinhos, né, porque a gente sempre quer ficar próximo de casa. Claro. Não, normalmente, né? Normalmente, quando se trata de concurso estadual, e logrei êxito em algumas aprovações. Então, consegui passar todas as fases desse concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará, consegui passar para a Defensoria Pública do Estado do Ceará, consegui passar também, na época, para a Procuradoria do Estado na Paraíba. Então, essa aí foi a minha primeira grande vitória, né, pós-formado, e, repito, o cursinho, né, da época foi essencial para que eu pudesse lograr êxito nesse concurso. Não estou fazendo propaganda de cursinho, não, viu? Até porque eu não estou citando nenhum. Estou dizendo a minha Não, mas você trajetória. tá contando a sua realidade. Isso eu acho ótimo. Pois Perfeito. é, porque, assim, independentemente de a gente estar aqui, né, especificamente, conversando sobre um curso específico, essa conversa aqui, ela não é voltada a nada do curso. Fique Exatamente. claro, é algo bem Exatamente. genérico, É né, para genérico quem compartilhar a quiser. tua experiência, exatamente. É. Pronto. Então, assim, Até porque tem gente que passa fazendo curso, tem gente que passa sem fazer curso, tem gente que passa lendo livro, não lendo livro, enfim. Então, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. eu tenho colegas que eles me diziam, Xander, eu não aguento assistir aula. Eu prefiro pegar um livro de doutrina e ler de capa a capa.
Eu falei, tranquilo, meu amigo, esse é o seu método, né? O meu é É, diferente. O é, meu é pegar um cursinho onde ele seleciona os assuntos que mais caem, porque os assuntos, de fato, eles têm uma maior frequência em relação a outros, dentro de é. qualquer disciplina, e assistir às aulas, fazer minhas anotações, revisar as aulas e pronto. Então, o meu método foi esse. Inclusive, eu mantive por alguns anos os meus cadernos de anotações, mesmo depois de passar nessa primeira leva de concursos que eu falei aqui, né, anteriormente. E Então, desses que você passou, só te fazer uma pergunta, você chegou a assumir algum deles? Você falou que passou para delegado do Ceará, Defensoria do Ceará. Você chegou a assumir algum deles, não? pronto. Aí o que acontece? Depois da eleição de 2008, né, eu lembro bem dessa data porque foi minha primeira eleição na chefia, né, do cartório Ah, tá, é eleitoral. verdade. Você estava no TRE, E, exatamente. pois é, estava no TRE. Aí, logo após a eleição, eu fui chamado para o curso de formação de delegado de polícia, para a academia de polícia. Aí, quando eu estava próximo de acabar a academia de polícia, eu fui chamado para a defensoria. Aí eu fiquei naquele impasse, né? Na época, conversei com algumas pessoas mais experientes e eu optei por abandonar a academia, né? Acabei sendo eliminado na academia por falta para assumir o cargo de defensor público do estado do Ceará. E quando eu fui assumir o cargo de defensor, passei um mês aproximadamente em Fortaleza, fazendo curso de formação. Eu já tinha morado alguns anos aqui no interior do estado do Ceará e assim tinha já pesado os ônus e os bônus de residir no interior do estado, né, e optei por assumir o cargo de defensor no Crato, nessa cidade que eu já morava e que fica Isso. vizinho a José do Norte, que é uma cidade que tem um maior desenvolvimento, aeroporto, boas prestações de serviços, enfim, é uma cidade considerada, atualmente, ela faz parte de uma região metropolitana aqui do estado do Ceará, que só perde para a região metropolitana de Fortaleza. Entrei na defensoria, passei alguns anos, muito satisfeito inicialmente. O cargo de defensor público é um cargo que você lida com pessoas muito vulneráveis, que você presta uma assistência jurídica a indivíduos, muitas vezes, que não sabem sequer, como nós falamos, desenhar o nome, né? Então, você consegue efetivar muitos direitos dessas pessoas. É um cargo muito gratificante. É verdade. Inicialmente, eu me identifiquei bastante com o cargo, exerci funções de chefia, de coordenação dentro da Defensoria Pública, porém todas no interior. Não tinha interesse de voltar a residir na capital. Inclusive, hoje em dia, a gente vê isso, né? Um fluxo muito grande de pessoas saindo das capitais para as cidades da região metropolitana, ou então para o interior, cidades mais distantes ainda. É Isso é uma verdade. realidade que nós estamos vivenciando, decorrente aí, talvez, de alguns problemas, né, existentes em comum nas grandes capitais do nosso Exatamente. país. E depois de... Entrei na defensoria em 2008 e eu saí em 2014. Então, depois de uns 4 anos, mais ou menos, na defensoria, eu decidi que iria fazer concursos para Ministério Público ou magistratura. E aqui eu quero fazer um parêntese, né, para contar aqui uma outra peculiaridade da minha trajetória. Eu recordo que no último semestre da faculdade, nos últimos, né, quando você está ali perto de colar grau, e o pessoal fala assim: e aí, você vai fazer o quê? Vai advogar, fazer concurso?
Eu falava, não, vou fazer concurso. Mas foi concurso para quê? Eu não, eu quero fazer concurso para qualquer coisa, menos para juiz. Eu falava Olha isso só, à época, né? olha só. E assim, a visão que eu tinha era que eu achava, tinha tido alguns professores magistrados durante a faculdade, eu achava que era muita responsabilidade, né? Você dizer o direito do caso concreto, a função jurisdicional, e eu tinha essa visão. E assim, é, vou falar aqui, dentro desse parêntese ainda, para depois a gente voltar para quando eu comecei a fazer concurso para juiz promotor, e quando eu voltar eu vou explicar a razão. Na época, eu falava assim, não, o meu sonho de vida é ser procurador do Estado do Ceará. Né? Eu quero ser procurador do Estado do Ceará. Que concursos de procuradores do Estado são concursos, assim, vamos dizer, com algumas peculiaridades, eles não ocorrem com certa frequência, normalmente você tem que passar dentro do número de vagas para ser chamado, né? Não existe, geralmente as pessoas que entram não saem. Então, assim, eu tinha esse cargo na minha Como mente, referência. como referência. Talvez em decorrência de eu ter tido dois excelentes professores, procuradores do Estado de Ceará durante a Provável. faculdade. É. É provável que tenha sido isso. Mas, enfim, o que aconteceu? Quando eu iniciei o cursinho lá no interior, né, o cursinho telepresencial, depois de um ano, saiu o concurso da PGE do Ceará. E foi exatamente na época que eu estava passando para delegado, estava passando para defensor. Eu falei, não, vou conseguir atingir meu objetivo agora. Me preparei bastante, né, porque tem algumas questões específicas, né? Por exemplo, da Fazenda Pública e Juízo, né? Você tem ali que analisar toda aquela legislação específica de PGE. E fui fazer a prova. O que aconteceu? Eu fui para Fortaleza para fazer a prova, e assim, na véspera e antivéspera de prova, o meu método é me desligar, não ficar revisando até o último momento. Porque o que você tem que fazer, você faz antecipadamente. Né? Eu optei, né, por ir com os amigos na antivéspera, não, foi na véspera do concurso, assistir um jogo de futebol no estádio. Aí o que aconteceu? Assisti o jogo, né, me desliguei e, ao sair do estádio, não, vamos comer um sanduíche. A gente costuma até brincar, né, que a gente chama que, de uma forma irônica, né, o cearense é muito irônico, vamos comer um cai duro, né, cai duro. Come cai duro, morreu. Boa. Fomos comer o cai duro. E o que foi que aconteceu? Que é o duro. Não, o sanduíche não me fez cair duro, porém, me acarretou um grave problema intestinal. Jesus Cristo. O cargo que para mim então era o número um, o concurso no meu estado, e eu acordei com um problema intestinal seríssimo. Fui fazer a prova. Eu lembro quando começou a prova, eu falei para a pessoa, para os fiscais, né? Olha, eu estou com um problema intestinal, eu vou ter que ir várias vezes ao banheiro. Pode me revistar todas as vezes, pode entrar lá dentro quando eu sair para ver se tem alguma coisa, mas vou ter que ir ao banheiro. E assim, essa prova específica era prova objetiva e subjetiva. 2 dias de prova. Sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. E eu fiz as provas e eu fui mais de 20 vezes ao banheiro Uau. nesses 2 dias. Resumindo, consegui ser classificado para a correção da prova subjetiva, mas, assim, também atingi a média na prova subjetiva, fui classificado, porém fui classificado, vamos dizer assim, eu acho que passaram 80, eu fiquei em 70, né? E eram poucas vagas.
Resumo é que nunca fui chamado para esse concurso. Mas aí vamos agora fechar esse parêntese e voltar para o fim da minha fase na Defensoria Pública. Como eu disse, a Defensoria Pública é uma carreira excelente, em ascensão, né? Verdade. De 88 para cá, aqui no Ceará, por exemplo, agora, recentemente, os defensores públicos conseguiram isonomia salarial com magistratura e Ministério Público. Né? É, Isso aí é uma realidade que vem acontecendo no Brasil todo. no Brasil todo, é verdade. Porém, o que acontece? Por conta do trabalho, do dia a dia, da função de defensor público, eu cheguei à seguinte conclusão, que a atividade jurídica fim por excelência é a magistratura. Porque dentro de um processo tem pessoas que pedem e tem um órgão que decide. É Né? Isso isso. É o básico, né? Então, é básico. Então, a partir dessa ideia que eu acabei vivenciando na prática, então eu decidi que eu iria tentar Ministério Público, mas o meu foco seria a magistratura. Ou Ou seja, seja, aquela aquele carreira cargo que você não queria passou a ser o foco, né? passou a ser o foco. O Exatamente. Ministério Público, os concursos do Ministério Público eu iria fazer, obviamente, se eu não tivesse passado na magistratura, eu teria assumido o Ministério Público, mas, assim, eu iria levar em considerações várias coisas se fosse a hipótese. Mas, porque como, hoje em dia, é porque essa questão, na época, né, era assim, normalmente a pessoa estudava para juiz, promotor, É ou, isso, é. ou estadual ou federal. É isso. Né? Atualmente, o foco mudou. Atualmente, você estuda para defensor, promotor e juiz, ou federal ou estadual. Mas na época não era assim, porque, de fato, a defensoria teve uma ascensão, né, que a magistratura teve no passado, que o Ministério Público teve no passado, a defensoria está passando em alguns locais, já conseguiu atingir esse objetivo. Então, eu decidi que eu iria voltar a estudar para essas duas carreiras, mas focado principalmente na magistratura, porque meu foco sempre foi o direito, nunca advoguei, né? Nunca exerci nenhum dia de advocacia, sempre foi concurso público, e na visão que eu adquiri por atuar dentro do sistema de justiça, eu entendi que a magistratura é a atividade fim, vamos dizer assim, propriamente dita, Entendi. considerando o que diz o direito no caso concreto. Então, por volta de 2012, apareceu uma cultura no estado da Paraíba. Eu já estava, nessa época, conseguindo compatibilizar os meus estudos com a defensoria e eu fui fazer esse concurso. Passei na primeira fase, passei na objetiva e quando chegou na subjetiva, eu fiquei na sentença cível por 15 décimos. 0,15. 15 décimos. 15 décimos. Uau. Aí, assim, eu estava já, vamos dizer assim, de uma certa forma, criei uma expectativa, né? Porque já estava na sentença, depois era só corporal. Mas tive esse baque, né? Da mesma forma, como eu tive também posteriormente, teve um concurso do TJ Ceará, que eu fiz e não passei na prova objetiva por uma questão, na nota de corte. Uau. E teve também um outro concurso do TJ Ceará, eu fiz dois concursos do TJ Ceará, que eu passei na primeira fase, na segunda, na sentença eu decidi judicializar, porque eu discordei da correção,
Passei nas demais fases, objetiva, psicotécnico. Tive, no mérito, no primeiro grau, uma sentença favorável para que recorrigisse minha prova. Só que nesse meio termo, eu fiz o TJPE Uhum. e consegui passar, sem necessidade de judicializar. Mas tivemos algumas dificuldades, que eu vou já falar aqui também, vou anotar aqui, do concurso TJPE, para conseguir lograr êxito. E esse meu concurso, o Estado recorreu no segundo grau, o tribunal disse que não podia entrar no mérito, e eu, tá bom. Né? Se eu quero fazer parte da justiça, eu quero ser magistrado, eu tenho que concordar e aceitar isso. Mas vamos falar agora especificamente do TJPE. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Como é que foi para você lidar emocionalmente, psicologicamente com essa reprovação assim de 15 décimos, ter ficado por um ponto numa prova, a questão do lado do desconforto que você teve e de repente não performou bem. Como é que foi lidar nesse período aí? Você falou que começou a estudar, pelo que eu anotei aqui, começou a pensar na magistratura aí em 2012, né? Até passar 2014. E tô entendendo que você teve algumas reprovações, né? Alguns insucessos Não, que fazem parte. Como é muitas que. aprovações, muitas. É, Na verdade, é o seguinte, nas primeiras aprovações, você muitas vezes acaba vendo como algo negativo. É óbvio que ninguém quer ser reprovado, todo mundo quer passar, claro. mas existe um limite de pessoas. Né? Então, para isso, você tem que atingir os objetivos que a banca determina. Porém, com o tempo, eu comecei a perceber que as minhas reprovações, elas, na verdade, estavam significando que eu estava me aproximando do meu objetivo. Legal. Percebi o quê? Vamos lá. Fazia a prova objetiva. Primeira, não passei. Segunda, passei, mas fiquei na subjetiva. Então, fiquei na subjetiva, já fui na segunda fase. Aí comecei a me preparar especificamente para provas de segunda fase e consegui lograr isso. Aí chegou na sentença, TJPB, fui aprovado na sentença. Então, eu percebi o quê? Que eu estava me aproximando, que a minha quantidade de acertos, de questões, estava evoluindo, evoluindo assim, paulatinamente, porque é todo um processo de construção. Você não evolui da noite para o dia. Né? É a exceção da exceção da É, exceção você fazer um concurso de primeira e passar. Claro, eu estou falando de um concurso que tem uma certa concorrência. Eu tenho um primo, ele, ele entra nessa regra da exceção, da exceção, da exceção. Ele está terminando a faculdade ainda e ele só fez 2 concursos na vida. TJDFT, agora recente, e TJ de Tocantins. E ele passou nos 2 dentro das vagas. Ele é a exceção da da exceção exceção. da exceção. Conversei muito com ele sobre meu caminho, né, minhas técnicas e tudo. E assim, é óbvio que 99,9% foi ele, né? Mas a questão de você pegar uma orientação, repito, Claro, de fazer um curso claro. preparatório, de ouvir pessoas mais experientes, sem dúvida interfere positivamente no caminho que o concurseiro vai querer trilhar. Mas aí, vamos falar especificamente da minha prova do TJPE. E eu tenho um outro concurso também para falar, bastante interessante, que eu já anotei aqui para não esquecer. Que esse outro também foi por um triz, mas depois deu certo. O TJPE foi o seguinte: fase objetiva. Passei na nota de corte. Nota de corte. Mas passei, né? O importante é passar e Importante continuar passar. na luta. É. Prova subjetiva. Hoje em dia é assim, você tem que tirar 6 na prova subjetiva para poder
né, passar para a próxima fase, que são as provas de sentença. Eu não atingi o 6. Mas aí o que acontece? Teve uma questão de humanística. Né? Essas questões de humanística, me parece que normalmente elas causam uma certa divergência interpretatória em concursos nos quais são cobradas, porque existem muitas correntes, né? Um certo Exatamente. grau de subjetividade Muito. na resposta escolhida pela banca como sendo a correta. Exatamente. Né? Até hoje existe a polêmica. Mas o que foi que aconteceu? Eu não passei na prova subjetiva. Surgiu essa celeuma relacionada à prova subjetiva. E a banca decidiu anular a prova subjetiva. Com a anulação, atribuiu-se a pontuação máxima para todos. Eu tinha ganhado uma pontuação mínima, acho que meio ou menos, e acabei ganhando a pontuação cheia, com o que me fez passar para a próxima fase. Então, eu consegui passar para as provas de sentença por conta da anulação de uma questão. Sorte? Talvez. Mas eu fiz minha parte. Uhum, Né? uhum. Aí, vamos além. Prova de sentença. A prova de sentença foi o seguinte. Prova de sentença civil, eu fiz e consegui atingir a pontuação. E a prova de sentença criminal, que eu me recordo que à época teve até uma certa divergência acerca da prova, porque, na verdade, não era uma sentença, era uma decisão de pronúncia. E decisão de pronúncia, segundo prevalece, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória mista. Então, não sei por qual razão a banca optou por cobrar numa prova de sentença penal uma decisão de pronúncia. Mas aconteceu. Prova, sentença. A peça era uma decisão de pronúncia, na qual você tinha que analisar diversos aspectos relacionados à pronúncia. Aí, quando saiu o gabarito preliminar na prova de sentença penal, eu tirei a nota 4, Caramba. sendo que o mínimo é 6. Né? Isso. Tanto na prova subjetiva como nas duas sentenças, você tem que tirar a nota autônoma 6, independentemente da média das três. E eu tirei 4. Quando eu fui para o espelho, eu não entendi. Não entendeu por Porque que tirou 4? não entendi por que tirei 4. Porque quando eu fui ver as minhas respostas e aquilo que estava no espelho, eu percebi que eu tinha falado muita coisa que foi desconsiderada. Então, recorri, né? Obviamente, recurso administrativo, e já estava cogitando a possibilidade até de judicializar, mais uma vez, porque eu já tinha judicializado a do TJCE, Isso. porque eu tinha falado, então eu tinha que conseguir a pontuação. Aí recorri, resumindo, minha nota aqui era 4, administrativamente subiu para 7. Uau! Não é Aí comum esse tipo de. Isso não é não nada é comum. totalmente incomum. Totalmente. Totalmente incomum você praticamente duplicar a nota, porque de 4 para 7 é É, quase de o 4 para dobro. 7 é quase o dobro, exatamente. E, assim, a minha explicação para essa divergência são duas. Obviamente, não sei se foi isso, mas a minha leitura da Só situação. especulação essa. Especulação. Em primeiro lugar, foi outra pessoa que corrigiu o recurso. Não foi o mesmo que corrigiu a prova. Tá. Né? Porque é algo natural do que você se espera dentro de uma esfera recursal que outra pessoa corrija o recurso. Né? Um Claro, recurso contra a decisão do juiz é o tribunal. É natural isso. natural. E a segunda é porque teve uma mutatio libelli que eu fiz na decisão de pronúncia, né, que é uma modificação do tipo imputado ao acusado, que não estava no espelho. E na minha leitura, a primeira pessoa que corrigiu
não gostou dessa mutatio libelli e, por conta disso, me deu uma nota para eu não Uhum. passar. Só que, veja só, a questão que era um crime conexo com um crime contra a vida, né? Isso não era a essência da decisão de pronúncia. O crime conexo, como o próprio nome diz, ele é acessório ao principal. Claro. Então, felizmente, a segunda pessoa que corrigiu entendeu isso, percebeu que eu tinha, de fato, tratado no espelho dos pontos principais em relação ao crime contra a vida e reduziu minha nota na pontuação relacionada ao crime conexo, majorando minha nota de 4 para 7. Então, assim, fiquei muito satisfeito, obviamente. Claro. E, assim, na subjetiva, com essa anulação, nas sentenças, com essas notas acima do mínimo, eu consegui, né, e, vamos dizer assim, subindo nas posições do concurso. Na prova oral também, eu consegui tirar uma nota acima da média. Não tinha muitos títulos, né, mas acabou que, no final do certame, eu estava ali aproximadamente em 30º. Eu não me recordo exatamente, mas era próximo da posição 30 na Uhum. classificação. E esse meu concurso teve uma peculiaridade, que não é, mais uma, né? Que não é muito comum em concurso, que foi o seguinte: demorou um ano, da homologação para a nomeação. Um ano Uau. de atraso. Então, Então, é, assim, você fica naquela expectativa, né? Porque quando o concurso é homologado, você já pode divulgar, né? Passei, fui aprovado para a magistratura, normal, faz uma festa para comemorar, enfim, comemora a sua moda, né? Faz uma viagem, e ficava aquela pressão, né? O pessoal. E aí, vai sair no fórum, na defensoria, todo mundo dando os parabéns. E já tinha pessoas que não estavam nem acreditando que eu tinha sido tinha passado. aprovado no É, curso, né? Porque, não, isso é conversa. Faz um ano que o cara passou e não foi chamado ainda, nem com as vagas. Eu, não, mas calma que vai dar certo. Então, quando foi em 2014, né, fui chamado para tomar posse no cargo, passei alguns meses morando em Recife e vim aqui para o interior do Pernambuco, onde estou até hoje. Primeiramente, fui designado para uma comarca pequena, Ipubi, comarca de primeira entrância. Aqui a gente chama primeira entrância, alguns locais de entrância inicial, mas já fiquei acumulando já uma outra de segunda. E desde então já comecei também a exercer a função de juiz eleitoral, né? Sempre exerci a função de juiz eleitoral, que além da bagagem que eu já tinha trazido na qualidade de técnico judiciário, exerci na técnica. função de chefe de cartório, né? Ele fez com que tivesse uma maior proximidade aí com o tema. Eu não sei se a gente pode falar disso aqui, pode, da questão do curso, da disciplina? Pode, 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 né? pode. Pronto. Então, estamos aí nas tratativas finais, né? Isso, é. De eu ministrar a disciplina de direito eleitoral nos Uhum. cursos de carreira jurídica, no curso ênfase, Isso, é isso. exatamente. É. E, obviamente, utilizando essa bagagem, né, que eu tive de pegar duas eleições enquanto chefe do cartão eleitoral, 2006 a 2008, e desde 2015, né, no exercício da função de juiz eleitoral, inicialmente em Pubi, depois em Araripina, e atualmente na cidade de Salgueiro, que é onde, como eu disse no início, sou juiz de direito titular da vara criminal. Mas eu queria fazer aqui mais um parêntese, ainda dentro dessa questão de concursos, porque é o seguinte: eu falei que quando eu saí da faculdade, eu comecei a fazer os cursinhos e comecei a adquirir bagagem, pegar experiência, estava bastante focado. Falei que fiz um curso da defensoria, da procuradoria, do Estado, delegado. E Obrigado. nessa época teve um concurso, salvo engano, no ano de 2006 ou 2007, não, foi 2007 ou 2008, um concurso nacional, que foi um concurso de procurador federal.
esse concurso, muitos amigos da época, né, que estagiaram comigo ou que se formaram comigo, passaram, estão até hoje, porque nós sabemos que o concurso de procurador federal, né, é um concurso excelente, né, com Excelente. algumas particularidades em termos remuneratórios, nem se fala, né? Vamos pular essa parte, porque isso todo mundo já sabe. Na época É. não tinha os honorários, né? Mas hoje em dia, com os Hoje tem um honorários, honorário que deu um salto significativo, né? exatamente, salto significativo. Hoje em dia, no começo da carreira, você não recebe 100% dos honorários, mas nos 3 anos iniciais você já consegue receber honorários e praticamente devolve dinheiro, como se diz, bate no teto. Mas o que foi que aconteceu? Nesse concurso, eu fiz, né, consegui atingir a nota mínima da prova objetiva para que minhas provas subjetivas fossem corrigidas, que eram 2 peças, 2 provas, cada uma peça mais algumas questões. Né? E eu falei da prova de magistrado, que eu tirei 5,85, né, que precisava de 6, e É. nesse concurso teve uma particularidade que foi o seguinte: como era que funcionava a nota das subjetivas para poder você conseguir passar, porque na época só tinha o quê? Objetiva e 2 subjetivas. Acabou, títulos. Não tinha prova oral. Exatamente. Não tinha prova oral na época, é Né? verdade. Aí o que acontece? Em cada peça você tinha que tirar a nota mínima de 5, certo? Em cada peça você tinha que tirar 5, individualmente. Porém, a média das duas tinha que dar 6. Ou seja, você podia tirar 5 em uma, que atingiu o 7. mínimo da peça, e 7 na outra, a média dava 6, então você estava aprovado. Eu lembro que na peça que era um parecer acerca, inclusive, de um assunto assim que na época estava bem discutido, mas já tinha precedentes, que era a questão da união afetiva. Você tinha que dar um parecer na qualidade de procurador autárquico, né, do órgão da autarquia previdenciária, acerca do, da possibilidade de união homoafetiva, né, de pessoas do mesmo sexo. Assim, para mim é um assunto muito tranquilo, né? Eu dei a minha resposta favoravelmente, né? O parecer foi favorável. Só que o que acontece? Eu não usei os fundamentos que estavam no espelho. Não Uhum. usei, né? Não usei as palavras-chave que estavam no espelho. E o que foi que aconteceu? Eu tirei nessa prova, que era o parecer, 4,89 após o recurso. Hum. Ficou faltando quanto? 0,11. Né? Menos ainda do que aquela outra situação É na que, magistratura da Paraíba. que ficou faltando 11 ao invés de 15 nesse caso, né? Pronto. Aí o que acontece? Na outra peça, eu tirei 7 e alguma coisa. 7,5, mais ou menos. Ou seja, Ou eu seja, tinha a média 6, mas não tinha o 5 mínimo, na né? mínimo para poder seguir. Aí veja só o que acontece. Não fui aprovado. Criei, na época, eu lembro, uma grande expectativa de assumir o cargo. E vários colegas assumindo, iniciando a vida no concurso público, já num cargo que, na época, era muito bom e hoje em dia pode ser considerado excelente. Né? Os colegas indo para outros estados, porque essa questão do teletrabalho atualmente é bem regulamentada, né, na advocacia da União, em termos É. gerais, mas na época tinha que ir para outro estado. E encontrei, inclusive, enquanto defensor, colegas que estudaram comigo aqui na região do Cariri Cearense, Juazeiro do Norte. Mas qual é a peculiaridade? No ano passado, aproximadamente no final do ano, quando eu estava indo para o trabalho,
eu recebi uma mensagem de um colega da época da Defensoria Pública. Aí ele falou: "E aí, Jânio, tudo bom e tal?" "Tudo bom, cara, e contigo?" "Beleza." "E aí, o que é que você manda?" Aí ele: "Tu tá sabendo que tu foi chamado para procurador federal?" Oi? "Que conversa é essa? Fui chamado para procurador federal? Como assim, cara? Eu fiz um curso, eu lembro nem quando foi o concurso." "Pois olha lá no site da CESP." Aí o que foi acontecer? Logo após o concurso, algumas pessoas procuraram o Ministério Público Federal, que ajuizou uma ação civil pública na Bahia, eu acho que foi em Salvador, contestando uma pergunta de uma das provas subjetivas, alegando que ela não estava inserida dentro do conteúdo do edital. Hum, Eu sabia disso? Como é que eu ia saber disso? Tinha nem como saber um negócio desse. Né? Primeiro que sim. era na Bahia, segundo naquela época não tinha essa facilidade que nós temos hoje de criar os grupos, né, fechados de pessoas que estão aprovadas, não tinha isso. E para resumir a história, a ACP foi julgada procedente, o TRF confirmou e o STJ também. Então, o que acontece? Uma questão subjetiva que estava inserida dentro de uma das provas, nas quais tinha uma peça e algumas questões, foi anulada. Com a anulação, quem não tinha ganhado a pontuação cheia iria passar a ganhar a pontuação cheia. Com essa brincadeira, o que aconteceu comigo? Aquele 0,11 que eu não ganhei, eu consegui muito mais do que isso, e a partir desse ponto, consegui atingir o mínimo da peça, passei do mínimo, já tinha a média 6, então o concurso que foi em 2007, em 2022, 15 anos depois, é isso, né? 15 anos depois, eu fui chamado para assumir. Então, veja só, temos várias situações, porque aí, nessa nova Que realidade, loucura isso, né? eu já entrei no grupo dos que foram convocados depois de 15 anos, né? E tinha pessoas que faziam parte da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, de outras procuradorias, delegados, e tinha pessoas que estavam, desde aquela época, esperando o resultado dessa ACP, que pararam a vida, pararam, esperando que Fosse chamado. talvez, talvez souberam que a ACP em primeiro grau foi julgada procedente e torceram para que nas demais instâncias se mantivesse a decisão, É, é. né? Eu, assim, vamos aqui fazer um paralelo, né? Naquela questão lá do TJCE, que eu falei que eu discordei da resposta e tal, eu consegui no primeiro grau, mas quando chegou no TJCE, eles entenderam que eu não tinha razão. Mas nesse caso, um ACP, né, que envolvia todas as pessoas que participaram do certame, que eu me lembro que esse recurso, salvo engano, era uma coisa assim de 1.000 vagas. Era um concurso gigante em termos nacional. Houve essa decisão favorável e todos ganharam essa pontuação, exceto aqueles que já tinham atingido a pontuação máxima. Era uma pergunta, salvo engano, sobre direito financeiro e econômico, porque alegaram que ela não estava expressamente prevista no edital. E, depois de 15 anos, a CESP teve que somar novamente a nota de todo mundo, reclassificar todo mundo e chamar algumas pessoas, convocar, né? Porque só eram as duas fases, era objetiva e subjetiva. Não tinha convocar aqueles que lograram esse na prova subjetiva para apresentar os títulos para em seguida já tomar posse do cargo. Olha É só. uma história assim, né? Sem Enfim, precedente, né? Enfim. pois é. A gente teve recentemente um caso no Rio Grande do Sul de um concurso. Eu não participei porque, assim, como eu tive a sorte de sempre passar nos concursos ou no meu estado ou em estados vizinhos, Ali perto, né? então é, é aquilo que eu falei, sorte.
Eu tenho um colega que ele fez 30 concursos à magistratura. Ele levou pau em 25. Aí quando ele passou em 5. Pronto. Ele disse, eu quero magistratura. Hoje em dia ele está em Goiás. Né? Ele passou em 5, escolheu. Ele assumiu comigo aqui no Pernambuco, mas disse, não, eu vou para Goiás, é mais perto da minha região e tal. Depois ele foi para lá. Mas aí, eu tive sorte no concurso de Procurador Federal? Tive. Depois de 15 anos, mas tive. Né? É muito tempo? É. Mas, assim, felizmente, eu consegui seguir, né, a minha vida de concurseiro. Não tomei conhecimento dessa ACP, que talvez se eu tivesse tomado conhecimento, poderia ter, de certa forma, dito assim, eu tenho uma carta na manga, eu tenho um plano B, né? E ano passado, apesar de já estar há vários anos afastado, né, das provas de concurso nas carreiras jurídicas, né, porque as últimas seleções que eu fiz foram dentro da área acadêmica, né, seleções É outra realidade. Né, para entrar no mestrado, para entrar no doutorado, que é um curso totalmente diferente. Ainda tive essa surpresa, né, de um fato aí que ocorreu há muitos anos. Verdade. Eu acho que eu acabei falando muito, eu acho que você tem muitas perguntas aí para mim. Não, mas eu ia fazendo algumas perguntas, mas conforme você foi falando, você já foi tirando várias, já foi esclarecendo várias. Mas, assim, o que eu acho interessante, estou olhando aqui por causa das anotações, o que eu acho interessante é a seguinte: você citou algumas vezes a questão da sorte, né? E... Mas eu acho muito legal o que você falou, né? Que você estava preparado, você fez a sua parte. E aí você ter algum fator que é aleatório, no sentido de que não está no seu domínio, né, no seu controle e termina acontecendo, né? E aí você estando preparado, fez a sua parte, você termina se beneficiando com isso. Então, assim, saber, né, quem está estudando para concurso público, saber que sempre vai ter algum fator nessa jornada que vai ser aleatório, né? Aleatório nesse sentido, né, de que a pessoa não tem como controlar, que pode beneficiar ou não, mas a pessoa tem que fazer o papel dela. A outra coisa, eu são até três costumo coisas. aqui, só fazendo aqui um parênteses, costumo Claro. até brincar assim, né? O pessoal fala, às vezes a pessoa chega assim para mim, contexto, enfim, formal, mas se eu ganhasse na Mega Sena, peraí, você joga na Mega Sena? Não. Pois então desconsiderem isso, meu amigo. Vamos partir do pressuposto que você joga. É mais ou menos a mesma lógica. Aí, às vezes, a pessoa acerta ali uma quantidade de números no jogo que é aleatório, que bate na porta. Aí isso vai servir de quê? De desestímulo ou de estímulo para continuar jogando? Entendeu? Então é isso aí. Você Exatamente. traça suas metas, seus objetivos e veja o bater na porta, o 011, o 015, uma questão como você está quase chegando lá. É isso aí, perfeito. A Então, visão tem que ser essa. então foram três coisas que me marcaram, né? Essa questão da sorte, que você falou. E aí você terminou tocando agora novamente a questão das reprovações e como você olhou para as reprovações não como uma fatalidade, né? Mas como assim, ó, eu estou me aproximando do meu objetivo, né? Então cada reprovação foi um estímulo para seguir adiante. E o terceiro ponto tem a ver com isso, mas que eu botei como para destacar, é virar. Você não usou esse termo, né? Mas assim, é virar página. Tipo assim, aconteceu, não foi, segue a vida, segue o jogo, vamos para a próxima, né? E aí esse exemplo que você falou de procurador federal, eu acho um exemplo maravilhoso, porque é o que você falou, né? Tem gente que parou a vida. Tem uma aluna nossa que hoje ela é juíza federal, e a história dela foi meio parecida com isso, né? Ela queria, o cargo que ela queria era Defensoria Pública Federal, Defensoria Pública da União. Ela queria ser Defensora Pública Federal. E ela fez o concurso, já tem alguns anos. E eu acho que ela fez o primeiro ou o segundo concurso, já que a DPU não é tão velha, né? Ela é relativamente nova, né? Acho que ela fez o segundo concurso que teve. E ela passou, mas não dentro das vagas. Ela estava ali pouquinho depois das vagas. E tinha um movimento muito forte para a criação de novas vagas. Então eles fizeram um grupo para ir no Congresso Nacional, fazer pressão, não sei o quê.
e tudo indicava que que haveria a criação dessas novas vagas, né? E até foram criadas posteriormente mesmo. Só que isso foi levando tempo. Ela falou que depois do seu resultado, essa expectativa de que vai sair novas vagas, vão sair novas vagas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e ela naquilo, e ela com a vida meio parada, esperando, porque achava que realmente ia sair, até que alguém chegou para ela e falou assim, pô, mas você vai ficar parado até quando? Né? E aí? Né? Foi quando ela falou assim, tá certo, deixa eu voltar a estudar. E ela voltou a estudar meio assim, meio sem gosto, né? Sim. Mas voltou, né? Passou um tempo, fez a prova da magistratura federal e terminou passando. Hoje ela é juíza federal, né? Enfim. E aí quando saiu a vaga, quando as vagas foram criadas e ela foi chamada para a defensoria, ela já era juíza, né? Aí ela terminou se apaixonando pela magistratura e não foi, né? Então assim, esse aprendizado eu acho que é muito importante, né? Não fica parado, né? Tipo assim, perdeu por 0,11, né? Ou por 15, ou não importa. Perdeu, vira a página, segue o jogo, segue em frente, né? Isso é muito É, importante. eu comecei a falar sobre o exemplo do colega do TJ do Rio Grande do Sul, que teve dois colegas aqui do Pernambuco que assumiram É, recentemente, e lá teve uma questão também, uma discussão sobre uma prova, uma prova de sentença foi subjetiva, que passaram, não foram 15 anos, mas passou um tempo considerável, acho que 7 anos, para que houvesse uma definição judicial acerca da anulação de uma questão, que aí olha só. fez também com que pessoas, né, fossem convocadas após vários anos. Eu tenho dois colegas aqui do Pernambuco que saíram no ano passado para o Rio Grande do Sul por conta de uma celeuma dessa relacionada a uma questão que fez com que eles atingissem a média e passassem a ser considerados classificados em vez de eliminados. E só mais um detalhe, dentro disso aí que você falou, João, a questão das vagas, né? De fato, é aquela história de ser criadas as vagas. Quando eu falei do meu concurso do TRE, eu falei que eram poucas vagas, que eu passei, salvo engano, em 147. O que foi que aconteceu? E eu não sabia disso. Né? Porque hoje em dia você tem acesso à informação de uma forma muito mais rápida, muito mais célere do que a época. Existia um movimento, existia um movimento no Congresso, porque até então os cartórios eleitorais do interior não tinham servidores do quadro, eram apenas servidores requisitados de outros órgãos. E depois do concurso, esse movimento que existia no Congresso foi aprovada, né, uma lei que diz o seguinte: olha, em cada cartório eleitoral do Brasil tem que ter pelo menos um técnico e um analista. Então, para você ter uma noção, esse meu concurso, que eram 10 vagas para técnico, eles chamaram, se eu não me engano, aproximadamente 600. Olha Se isso. a pessoa for fazer pensando no número de vagas e pensando, só vou chamar 10, não vou fazer, tem que ficar entre os 10, muitas pessoas entraram, porque após a aprovação do concurso e antes da expiração, aqui no meio teve o quê? Uma lei que disse, cada cartório eleitoral do Brasil tem que ter pelo menos um técnico e um analista. Então chamaram assim centenas de técnicos, centenas de analistas, sendo que inicialmente a vaga não era coisa de dezena. Né? Foi sorte? Foi. Mas para que você pudesse ser beneficiado por essa sorte, você tinha que o quê? Estudar, se inscrever e fazer Tá o bem seu melhor na posicionado prova. para isso, né? É. Tá bem posicionado. É Exatamente. aquela história do cavalo selado, né? Passou o cavalo selado. Você vai aproveitar, mas você tem que estar tem que estar na posição certa para o cavalo selado passar e você aproveitar, né? Doutor, eu Exatamente. quero te agradecer muito. Você compartilhou de forma bem detalhada, muito rico a tua história e esses insights aqui sobre a quantidade de concursos que você fez, ter quase passado, essas coisas, a aleatoriedade da vida, né, que pode ora prejudicar, ora beneficiar, mas não ficar preso a essas circunstâncias, de manter o foco estudando, né? Eu acho isso fantástico, fantástico. A gente está caminhando aqui para o final e eu sempre faço um pequeno desafio aqui para o pessoal, né? Sempre que eu faço uma entrevista, que é o seguinte: vamos imaginar que depois que o pessoal assistiu essa sua entrevista,
pessoa vai abrir o caderno para estudar, ou ela vai abrir o computador para começar a estudar, e a primeira coisa que ela vai ver é uma frase sua, uma mensagem sua. Qual que seria uma mensagem, uma frase sua para a pessoa, quando ela pegar o caderno, abrir o caderno, abrir o computador, ela vai ver a primeira coisa, vai ser isso. O que que seria? Pronto. Peguei de surpresa, Um- né? ah, não, mas assim, como eu já eu tenho, vamos dizer, uma certa experiência, né, na área acadêmica, inclusive em cursinhos preparatórios, né, eu sempre gosto de dizer o seguinte: só não passa quem desiste. Concurso só não passa quem desiste. Todos aqueles que permanecem estudando, uma hora irão passar. Eu até costumo brincar, né, que assim, o concurso é o seguinte: você passa de duas formas. É igual a carreira de juiz, ou é por merecimento, né, ou é por atividade. Boa. É, é desse jeito, é igual a carreira de juiz. Merecimento ou atividade. Então vamos lá. O meu primo, que fez os dois concursos da vida dele, TJDFT, que é concorridíssimo, né? TJDFT é referência nacional. E É. TJ de Tocantins, e passou, ele passou por merecimento total, né? Agora, eu, apesar de hoje estar aqui numa situação, vamos dizer assim, muito confortável, né, ter atingido meus objetivos profissionais dentro da carreira jurídica, estar tá exercendo um cargo que eu optei por exercer, né, eu acho que eu passei por antiguidade. Por quê? Primeiro que eu sempre trabalhei e, assim, eu recordo que, na época, minha namorada e atual esposa, né, eu tentei colocar ela nessa área de concurso, mas ela não tinha perfil, ela é advogada, e uma vez, a gente brincando, eu fui contar a quantidade de seleções que eu tinha participado desde a época de estagiário. E a gente anotou, assim, no papel, né? Lembrava de todos ainda. E quando chegou no número 50, eu parei. Não, tá bom. 50 Chega. já é um número, já é um número para eu, na oportunidade em que couber essa informação, né, que eu acho que cabe agora, eu já compartilhar e dizer, olha, é assim, só não passa quem desiste. Eu não desisti. Ah, mas eu fui aprovado para TRE, que é um tribunal dificílimo, fui aprovado para delegado, fui aprovado para procurador federal, fui aprovado para procurador do Estado, aprovado para defensor, aprovado para promotor, consegui uma aprovação para promotor, e para magistratura. Foi. Mas até chegar a esse ponto, existe toda uma trajetória, todo um caminho, que eu contando aqui numa conversa de meia hora, uma hora, pode aparentar algo simples, mas que de fato não é. Então, só não passa quem desiste. Se não desistir, passa. Veja o outro exemplo do meu colega, que disse que iria magistratura. Ele fez 30. Ele fez em todos os estados do Brasil. Todos. Eu não vou dizer o nome dele, porque, enfim, ele não me autorizou, né? Mas um colega, é fato verídico, né? Ele fez em todos os estados e DF, né? Fez Claro, todos é. 27, as 27 opções ele fez, que era o juiz estadual. Ele optou, em recordo por qual razão, de fazer magistratura estadual. Até porque quando você volta federal, né, a quantidade de matérias acaba dando um pouco de foco. E ele foi reprovado em 25 e no final ele passou em 5. Passou assim, aprovado, classificado e convocado para nomeado, né? Nomeado para tomar posse. Entendeu? Muito bom, muito bom. Depois eu vou pedir o contato desse seu colega para fazer entrevista com ele também. É uma história bacana também. Pronto. Eu Vou- não sei se ele vai. Tô brincando, tô brincando. Vai porque é uma Mas, história mas também eu bacana. posso. 30, É, é. 30 magistraturas Ele, assim, ele é uma pessoa um pouco mais tímida, né? Aí eu não sei Não, se ele vai sentir, não, tô vamos dizer assim, brincando. muita vontade, É. né? Mas eu posso conversar com ele. Posso conversar com ele para Bacana, saber se ele bacana. tem interesse. Ótimo. Doutor, então assim, eu quero mais uma vez te agradecer. Assim, fui tomando várias coisas, várias anotações. O que eu vejo, dando a minha leitura de tudo, né? Já destaquei os pontos que eu achei mais importantes.
mas acho essa sua frase final, ela é matadora, assim, nesse sentido, né? Assim, que ela arremata bem, né? Só não passa quem desiste. Então é não desistir, continuar estudando. Você comentou, né, que fazer curso para você funcionava, para colegas seus funcionava outro método, né, de leitura mais, enfim. Então, assim, método existem vários. A questão é fazer muito concurso, não desistir, aceitar que existem situações aleatórias na vida que podem te beneficiar ou não, mas que Como, você não. como o Cai Duro, Né, né? exatamente, olha aí o azar. Porque você falou da sorte, mas teve o azar. Olha o cai duro, né? Aí que você. Estava preparado, era a minha meta de vida profissional, e um sanduíche, eu tenho uma impressão que influenciou de uma forma tão forte que, assim, Mas é óbvio que influenciou. Você ir 20 vezes ao banheiro num período de 2 dias durante a prova não é uma coisa que não vai influenciar, que vai durante a influenciar. prova, né? É claro que, Então, assim, assim, você vai mas ter é um esse, fato concreto. você vai ter essas coisas aleatórias da vida que vão te, ora beneficiar, ora prejudicar. Você não tem que ficar preso a isso, nem ficar sofrendo por isso ou parar a vida esperando isso. Você tem que, na verdade, continuar a sua jornada e continuar indo em frente. Não é isso? Muito legal, doutor. Muito bom. Obrigado mais uma vez por essa entrevista. Seja bem-vindo ao ênfase também, como professor. E deixar aqui a saudação final, a despedida. E aí pode ser mandar a mensagem diretamente para a galera, para o pessoal que está assistindo. Pronto. Inicialmente, eu que agradeço o convite para poder compartilhar com aqueles que estão nessa trajetória, né, de concurso. Só mais um detalhe assim sobre a questão do Claro. concurso. Eu costumo dizer o seguinte, que concurso é investimento a médio e longo prazo. Certo? Concurso não é um investimento a curto prazo. Hoje em dia todo mundo entende muito investimento, né? Só o que se fala Uhum. aí nas redes É, sociais de investimento. Então eu não vou dizer o que é investimento, mas eu digo isso, que o imediatismo ele é muito distante da pessoa que almeja adentrar no concurso público. Claro, nós temos hipóteses de concursos que o conteúdo não é muito amplo, que a pessoa já é. possui alguma característica pessoal, enfim, já tem alguma bagagem, que é possível você fazer, estudar e passar de primeira. Nesses casos, a concorrência e o nível, né, não são aqueles relacionados aos certames que a gente tratou aqui, É. mas é investimento a médio e longo prazo, né? Que é a partir da hora que a pessoa atingir o objetivo, aí será para o resto da vida, né? Para aqueles que pararem ou para os que continuarem, já tem uma segurança para que você possa usar como um escada, como um trampolim, né? Que foi mais ou menos isso aí que O que eu aconteceu? Que você fez. tentei fazer, né? Consegui me formar já concursado, teve a coincidência de data, mas foi, repito, sorte, né? E depois fui para outros cargos e atualmente exerço, meus colegas sabem, né? Os advogados, enfim, meus parentes, que assim, apesar da de inicialmente ter aquela visão de que não queria carreira, mas não me vejo fazendo outra coisa, tanto que no ano passado, né, quando fui chamado para procurador federal, conversei com alguns colegas só para ter algum tipo de conhecimento sobre a carreira, mas não cogitei sair da magistratura por questões mesmo pessoais, né, de Realização realização pessoal, né? profissional, É legal, legal. pessoal e profissional. Muito bom, muito bom. Legal, bacana. Muito sucesso aí para você e sua família. E é isso. Obrigado, doutor. Foi ótimo. Obrigado também. Sucesso a todos. Tá bom. Pessoal, então não esquece de dar o like aqui, de se inscrever no canal, manda esse link, manda essa entrevista para pessoas aí, para ajudar outras pessoas e tamo junto. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.